Olá, bem pessoal, nosso assunto de hoje vai tratar sobre jejum intermitente e treinamento resistido. Bem, o que seria o jejum intermitente? São padrões alimentares que são realizados com regularidade, ocorrendo períodos de abstenção alimentar longa, mais do que um jejum noturno típico. Para exemplificar e ficar mais fácil para vocês entenderem, seria da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo aqui e é apenas um exemplo porque existem vários protocolos de jejum intermitente. Então você está liberado para comer durante o dia e quando dá mais ou menos 8 horas da noite você para de comer, você vai dormir. Quando você acorda, você não come até dar meio-dia. Tá? A partir de meio-dia você está liberado para comer. Então seria um tempo restrito para você comer, que no exemplo que eu estou dando aqui seria de meio-dia até 8 horas da noite. Então nesse tempo você está liberado para comer e a partir daí você não vai comer mais. Então você passa aí 8 horas, de 8 horas da noite para cima sem comer, você vai dormir. Então você passa aquele tempo do jejum normal, né, durante a madrugada, durante o teu sono. Você acorda mais ou menos 6 horas da manhã, 6h30, você não vai comer, ou seja, você não vai tomar o café da manhã e só vai poder comer ao meio-dia. Então esse é um exemplo do jejum intermitente, mas existem vários outros protocolos que são aplicados em diferentes populações para os mais diversos objetivos. Então, como eu já tinha falado para vocês, existem várias formas de jejum intermitente, né? Então nós temos aí a alimentação com tempo restrito, que foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês. O jejum em dias alternados, onde você faz o jejum intermitente alternadamente, ou seja, um dia você faz o jejum intermitente e no outro dia você come normalmente. Um dia o jejum intermitente, o outro dia você come normalmente. Você tem o jejum modificado em dias alternados e o jejum periódico. Então cada tipo de protocolo desse, cada forma de jejum intermitente é aplicado em diferentes pessoas, dependendo de várias situações, né, de vários parâmetros aí. E o que dizem os estudos, né? O que as pessoas mais se perguntam é se realmente o jejum intermitente dá certo. Ele realmente modifica a composição corporal? Ele realmente é efetivo para o emagrecimento? Ele melhora parâmetros de saúde? O que é que os estudos científicos dizem em relação a isso? Primeiro, o foco do jejum intermitente acontece principalmente na perda de peso e nos efeitos proporcionados à saúde de pessoas obesas. Ou seja, o jejum intermitente é aplicado principalmente em pessoas obesas com o objetivo principal de emagrecimento e melhoras em parâmetros de saúde, principalmente saúde cardiometabólica, ou seja, melhora nos níveis da pressão arterial, da glicemia, né, hemoglobina glicada, que é um indicador de controle glicêmico, lipoproteínas plasmáticas, que é o colesterol. Então ele é aplicado basicamente com esses objetivos. Ele é viável, porém ele não é necessariamente superior a restrição energética tradicional. Muitas pessoas dizem que o jejum intermitente é mais eficiente do que uma dieta normal, né? Ele promove um emagrecimento mais efetivo. Não. O que os estudos científicos mostram é que ele é tão eficiente, ele é tão viável quanto a restrição energética tradicional, que é aquela em que você vai poder comer 5 a 6 vezes por dia, só que com uma certa restrição energética e sem tanta liberdade como antes da intervenção dietética. Está acontecendo aumentos no corpo de pesquisas sobre o jejum intermitente. A quantidade de pesquisas científicas investigando os efeitos do jejum intermitente no emagrecimento e na saúde está aumentando. Porém, existem poucos dados em indivíduos ativos ou fazendo exercício. Ou seja, a gente tem muitos dados falando sobre a efetividade do jejum intermitente no emagrecimento e na saúde, só que a gente tem poucos dados usando o jejum intermitente em pessoas que fazem exercício. E aí a gente não tem muita coisa a dizer se a junção do jejum intermitente mais o exercício físico seria mais eficiente no processo de emagrecimento ou de melhoras em parâmetros de saúde. Não é que não existam dados científicos em relação a isso, não. Existem, só que poucos em relação a quando a gente fala apenas da intervenção do jejum intermitente. Por exemplo, nós temos aqui o estudo do grupo do Tinsley,
que foi publicado em 2017, onde ele observou que houve atenuação do acréscimo de tecido magro durante 8 semanas, 2 meses de jejum intermitente. Ou seja, nesse estudo do grupo do Tinsley, ele verificou que 2 meses de musculação associado ao jejum intermitente, houve uma atenuação do ganho de massa magra. Ou seja, os indivíduos não ganharam massa magra. Eles não perderam, mas também não ganharam. Porém, essa falta de ganho na massa magra pode ter ocorrido devido à baixa ingestão proteica que os indivíduos que estavam fazendo jejum intermitente fizeram. Ou seja, eles ingeriam, por causa da restrição energética, eles terminavam ingerindo menos proteína do que o necessário para ganhos na massa magra. Então, essa ausência de ganho na massa magra pode ter ocorrido não necessariamente por causa do jejum intermitente, mas por causa dessa baixa ingestão proteica, que proteína é um macronutriente importante para ganhos na massa muscular e na massa magra, No entanto, apesar dos indivíduos não terem obtido aumentos na massa magra e na massa muscular e ingerirem pouca proteína, abaixo da recomendação, eles tiveram melhoras no desempenho muscular, ou seja, eles tiveram ganhos na força e na resistência muscular. Já o estudo do grupo do Muro, em 2016, ele dividiu os indivíduos em 2 grupos. Um grupo fazia o jejum intermitente, com alta ingestão de proteína, Aí esse estudo aí do Muro em 2016 corrigiu o defeito do estudo do Tinsley, Eles ingeriram muita proteína. Então tinha um grupo que fazia o jejum intermitente com alta ingestão de proteína, eles ingeriam 1,9 gramas por quilograma por dia, quase 2 gramas por quilograma por dia de proteína. Isso é muita proteína, mais do que a média de ingestão de proteína das pessoas. E um outro grupo fazia uma dieta controle, que era a dieta normal, em que você come 5 a 6 vezes por dia, só que com uma alta ingestão de proteínas. Então observe que os 2 grupos ingeriram alta quantidade de proteínas. A diferença é que um grupo fazia o jejum intermitente e um outro grupo fazia uma dieta tradicional, a dieta controle. O que é que eles observaram? Que o grupo do jejum intermitente produziu reduções significantes na massa gorda. Ou seja, quem fez jejum intermitente perdeu mais gordura, emagreceu mais. Teve reduções significativas aí na gordura. E ambos os grupos mantiveram a massa magra e um similar desempenho muscular. Ou seja, tanto o grupo do jejum intermitente quanto o grupo da dieta normal mantiveram a massa magra, não perderam e melhoraram o desempenho muscular. Melhoraram a força e a resistência muscular. Então, você pode pensar assim, será que a grande questão é fazer o jejum intermitente e ingerir uma alta quantidade de proteína, ou através de suplementação, ou através de uma alimentação normal, ingerindo mais proteínas na comida de verdade, para tentar não atenuar ganho da massa magra, ou não perder massa magra e massa muscular? Será que seria isso? Bem, nesse estudo que foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition, foi publicado em 2019, no ano passado, ele foi um estudo publicado por pesquisadores americanos e um italiano, e o italiano aqui que eu destaco para vocês é o Antônio Paoli, que é professor da Universidade de Padova, na Itália, foi o pessoal aí da Universidade do Texas e de outras universidades. Esse estudo é intitulado Alimentação com Tempo Restrito, ou seja, o jejum intermitente, mais o treinamento resistido, mais a musculação em mulheres ativas. Como é que esse estudo foi montado? Eles pegaram 40 mulheres jovens e dividiram em 2 grupos. Um grupo fazia a dieta controle, a dieta normal, a dieta tradicional. Comiam normalmente durante o dia, 5 a 6 vezes por dia, e ingeriam uma substância placebo, ou seja, que não tinha efeito nenhum. O outro grupo era o grupo do jejum intermitente mais placebo, ou seja, fazia o jejum intermitente e tomava uma substância lá placebo que não fazia efeito nenhum. E o outro grupo era o grupo do jejum intermitente mais HMB, ou seja, fazia o jejum intermitente e tomava HMB, que é um suplemento utilizado para ganho de massa muscular
e perda de gordura. Eles utilizaram a suplementação de HMB para tentar ver se o HMB potencializava a perda de gordura. Como é que foi o programa de treinamento dessas mulheres? Elas treinaram durante 2 meses, 3 vezes por semana, com 2 sessões diferentes de treinamento. Uma sessão era para membros superiores e a outra sessão era para membros inferiores. Todos os exercícios e todas as séries eram realizadas até a falha concêntrica, ou seja, elas fizeram com uma alta intensidade de esforço. Como é que era o programa de treinamento? Elas treinaram durante 2 meses, né? No primeiro mês, ou seja, da semana 0 à semana 4, elas treinavam 4 séries de 8 a 12 repetições com 2 minutos de intervalo. E no último mês, ou seja, da semana 4 a 8, elas treinavam 5 séries de 6 a 8 repetições com 3 minutos de intervalo. É claro que quando elas fizeram menos repetições, elas usaram mais carga, certo? Então o programa de treinamento foi feito dessa maneira. Um ponto que eu esqueci de falar para vocês aqui em relação ao protocolo do jejum intermitente, deixa eu voltar aqui, é que os grupos que fizeram jejum intermitente neste estudo aqui, eles estavam liberados para se alimentar entre meio-dia a 8 horas da noite. A partir daí, elas não podiam mais comer, tá? Então, davam 8 horas da noite, paravam de comer, só poderiam comer agora no outro dia ao meio-dia, certo? Isso aconteceu para o grupo do jejum intermitente. Então, o que é que aconteceu depois de 2 meses de intervenção? Deixa eu dar uma aumentada na tela para que vocês possam ver melhor o gráfico. Aqui nós temos os dados da composição corporal. O que nós vemos aqui é a massa corporal, certo? Então vamos lá. O que está de preto é o grupo da dieta controle, ou seja, o grupo da dieta normal. Aqui o grupo do jejum intermitente mais placebo e aqui o grupo do jejum intermitente mais HMB. O que nós observamos aqui é que não teve diferença em relação à massa corporal, tá? Todos ganharam massa corporal e ganharam de forma significativa e semelhante. Aqui nós temos a massa gorda, ou seja, gordura corporal. O que nós observamos aqui, que os 2 grupos que fizeram jejum intermitente, né, ou seja, os grupos que fizeram jejum intermitente, tiveram perdas significativas na gordura corporal, principalmente o grupo que fez o jejum intermitente e tomou o HMB, mas estatisticamente não houve diferença entre esses grupos, ou seja, estatisticamente a gente pode dizer que o grupo do HMB, que fez o jejum intermitente e tomou o HMB não potencializou a perda de gordura, tá? Estatisticamente esses resultados aqui são similares. Aqui nós observamos a massa livre de gordura, e o que é que nós observamos? Os 3 grupos ganharam massa magra e de forma significativa, né? E se você quiser colocar alguns dos 3 grupos em primeiro lugar, o grupo que tomou o HMB e fez o jejum intermitente ganhou mais massa magra, mas estatisticamente falando, mais uma vez não teve diferença entre os grupos. Aqui é o percentual de gordura, né? Onde você observa que os grupos do jejum intermitente perderam mais gordura, principalmente o grupo do jejum intermitente HMB, mas mais uma vez eu vou falar, estatisticamente isso não tem diferença, tá? Já aqui a gente vê a espessura muscular do bíceps, né? Ou seja, a massa muscular do bíceps. O que é que nós observamos? Houve ganhos significativos nos 3 grupos, principalmente para o grupo que fez o jejum intermitente e tomou HMB. E aqui nós vemos a espessura muscular da coxa, né, do quadríceps, onde também os 3 grupos tiveram aumentos significativos, principalmente o grupo que fez a dieta controle, né? Todos os grupos fizeram musculação, né? Todos os grupos fizeram musculação, mas o grupo que fez musculação e a dieta controle, a dieta normal, ganhou mais massa muscular na coxa, embora, mais uma vez falando, estatisticamente não tem diferença nenhuma entre os 3 grupos, né? Os ganhos foram similares. Então, o que é que a gente pode falar aí? Você é induzido a dizer
que o grupo que fez o jejum intermitente e tomou HMB saiu na vantagem, porque perdeu mais gordura, teve uma perda maior no percentual de gordura, ganhou mais massa magra e mais massa muscular no bíceps. Mas estatisticamente falando, não teve diferença entre os grupos. Os ganhos na massa magra e na massa muscular e as perdas na gordura foram semelhantes entre os grupos, tá? Aqui nós temos os resultados no desempenho muscular. E aí eu vou mostrar para vocês os ganhos de força e resistência muscular. Por exemplo, aqui você vê os dados do 1RM no supino reto, ou seja, a força máxima no supino reto. Os 3 grupos tiveram aumentos significativos e semelhantes, certo? Aqui são os dados da resistência no supino reto, ou seja, a quantidade máxima de repetições que podem ser feitas no supino com uma determinada carga. Os 3 grupos tiveram ganhos significativos e semelhantes. A mesma coisa a gente fala para o leg press. Em relação a ganho de força, os 3 grupos ganharam força de forma significativa e semelhante, e a resistência no leg press, ou seja, a resistência nos membros inferiores, também foi significativa nos 3 grupos e semelhante. Então, o que a gente mostra aqui é que os 3 grupos tiveram melhoras na composição corporal, só diminuindo aqui. Os 3 grupos tiveram melhoras na composição corporal e no ganho de força e resistência. Baseado nesses resultados, você olha isso e diz, então, o jejum intermitente dá certo. Agora vai. Eu posso fazer jejum intermitente, vou melhorar minha composição corporal, vou perder mais gordura, vou ganhar massa magra até semelhantemente a quem faz uma dieta padrão, né, uma dieta tradicional, e meu desempenho muscular não vai ser comprometido. Então vou fazer jejum intermitente. No entanto, muita calma nessa hora, porque o que eu estou mostrando para vocês aqui é apenas um lado da moeda. Existe o outro lado da moeda também, que o jejum intermitente otimiza a perda de gordura. Isso acontece. Que o jejum intermitente promove perda de gordura, isso realmente acontece. No entanto, a gente precisa mostrar o outro lado da moeda. Por exemplo, o grupo do Charles, em 2014, verificou que o jejum intermitente causou aumento do risco para a desregulação dos mecanismos cerebrais do controle do apetite. E isso pode levar a distúrbios alimentares sérios. Já o grupo do Cerqueira, em 2011, verificou que o jejum intermitente causou inativação dos receptores de insulina. E isso vai desencadear numa intolerância à glicose, que, em última análise, vai desembocar numa diabetes do tipo 2 que você vai precisar cuidar pelo resto da vida. Então, observem que eu mostrei os 2 lados da moeda. Jejum intermitente emagrece? Sim. Jejum intermitente vai prejudicar o teu ganho de massa muscular? Não necessariamente, principalmente se você ingerir uma quantidade recomendada de proteína ou até uma alta quantidade de proteína. Jejum intermitente vai prejudicar o desempenho? Não. Então vou usar o jejum intermitente? Pois é, isso vai depender da sua análise e da análise da nutricionista. Por um outro lado, o jejum intermitente pode causar prejuízos à saúde se realizados a longo prazo. Por exemplo, desregulação dos mecanismos de controle do apetite e uma resistência à insulina, o que pode desencadear numa diabetes do tipo 2. Então a recomendação é que você coloque numa balança se vale realmente a pena. Veja se provocar efeitos positivos na composição corporal através do jejum intermitente vale mais a pena do que prejudicar alguns parâmetros de saúde. Se valer, fique à vontade para fazer o jejum intermitente, o corpo é seu e a saúde é sua. Se não valer, vá para uma dieta tradicional. Sabe por quê? Porque eu mostrei aqui para vocês uns dados, deixa eu ver aqui. Eu mostrei esses dados aqui, em que o jejum intermitente ele é viável, ou seja, ele pode ser feito e ele realmente promove ganhos na gordura corporal. Porém, ele não é necessariamente superior a uma restrição energética tradicional. Ou seja, se você fizer uma dieta
onde você vai poder comer 5 a 6 vezes por dia, só que com uma certa restrição, né? Você vai emagrecer e melhorar a sua composição corporal tanto quanto um indivíduo que está fazendo jejum intermitente e sofrendo por estar várias horas sem comer. Porque deve ser muito mais sofrido e angustiante para o indivíduo ficar várias horas sem comer do que fazer uma dieta tradicional, onde você vai poder comer com certa regularidade, mas não com tanta liberdade como você fazia antes. Além do que, o jejum intermitente, como promove uma restrição energética mais severa, ele pode também reduzir de forma significativa a tua taxa metabólica de repouso. Ou seja, o teu organismo vai ficar mais econômico. Como o teu organismo fica mais econômico, ele começa a acumular mais gordura. Isso é uma adaptação normal do nosso organismo, né? Então ele começa a acumular mais gordura. Então quando você soltar a dieta e comer qualquer besteirinha, qualquer alimento mais calórico, rico em gordura ou açúcares refinados, o teu organismo vai reter aquilo ali com muito mais intensidade. E você pode conseguir, inclusive, o efeito reverso. Isso a longo prazo. Então a recomendação é avalie. Veja se vale a pena, se realmente vale a pena realizar o jejum intermitente. E aí repito aquilo que eu falei. Se valer, fique à vontade. O corpo é seu, a saúde é sua. Se não, você tem formas menos sofridas de promover emagrecimento e melhoras na composição corporal, que é associar o exercício físico, especificamente a musculação, né, que eu dei ênfase aqui, juntamente com a dieta, onde você vai precisar comer 5, 6 vezes por dia. Ok? Então, eu espero ter contribuído para vocês, pessoal. Um abraço e até mais.